Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer mais uma avaliação, uma análise de uma pesquisa eleitoral do município de São Paulo com vocês. O município de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e da América Latina. Uma pesquisa importante do Instituto Datafolha, que é um dos mais prestigiados institutos de opinião do Brasil, e diz que no primeiro turno o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, ele tem 24% e o Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, vem logo atrás com 23%, o que configura um empate técnico. Então, essa nova pesquisa foi realizada pelo Datafolha e indica exatamente isso, um empate técnico na disputa pela Prefeitura de São Paulo entre o Ricardo Nunes, do MDB, e o Guilherme Boulos, do PSOL, de acordo com os dados divulgados no dia 5 de julho. O Nunes tem 24% das intenções de votos e o Boulos tem 23%. O estudo, que possui uma margem de erro de 3 pontos percentuais, mostra o José Luiz da Atena, que é do PSDB, em terceiro lugar, com 11% das intenções de voto, seguido pelo Pablo Marçal, que é do PRTB, que tem 10%, e a Tabata Amaral, do PSB, e a Marina Helena, do Novo, estão com 7% e 5%, respectivamente. O Kim Kataguiri, que é do União Brasil, ele alcançou 3%, enquanto o José Pimenta, do PCO, o Fernando Faltazzi, do DC, e o Altino, do PSTU, registram cada um 1% das preferências eleitorais. Entre os entrevistados, 10% expressaram a intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 3% ainda não decidiram em quem votar. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de julho, envolvendo 1.092 eleitores. Então, como a gente sempre diz aqui, segundo os estudiosos e analistas de pesquisas eleitorais, uma pesquisa eleitoral ela é grande quando ela tem de 2.000 entrevistados para cima. Mas é uma pesquisa significativa. Então, na modalidade de pesquisa espontânea, onde os eleitores indicam seus candidatos sem uma lista prévia, o Boulos lidera com 14%, seguido por Nunes com 8%. A pesquisa mostra que 55% dos entrevistados não decidiram seu voto. Destacam a incerteza ainda predominante entre o eleitorado paulistano. Mas no segundo turno, a coisa também muda de figura um pouco, porque se a gente tem um empate técnico no primeiro turno, no segundo turno a gente já não tem. O Nunes derrotaria o Boulos no segundo turno, diz o Datafolha. Pela primeira vez neste ano, o Datafolha testou um cenário de segundo turno em São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, venceria o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com 48% dos votos contra 38%, ou seja, uma diferença de 10%, totalmente fora da margem de erro, daria vitória hoje ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Os votos em branco, nulos ou em ninguém somam 12% e 2% dos entrevistados não souberam responder. O Nunes ele se beneficia mais dos votos de Datena no segundo turno, com 52% dos eleitores de Datena migrando para ele, enquanto 33% optam por Boulos. Então, Datena, que é o terceiro colocado, então a maior parte dos eleitores do Datena no segundo turno optam pelo Ricardo Nunes.
e ele também recebe, o Ricardo Nunes, também recebe 62% dos votos dos eleitores de Pablo Marçal, do PRTB, contra 12% que vão para o Boulos. Então, é uma observação importante. O Datena, que está em terceiro lugar, e o Marçal, que está em quarto lugar, a maior parte desses eleitorados, no segundo turno, migram para o Ricardo Nunes, o que se explica aí essa vitória, pode-se dizer tranquila, 10 pontos percentuais em relação ao Boulos. E a gente observa também que os eleitores da Tabata Amaral, do PSB, eles preferem o Boulos, 56%, e 33% optam pelo Ricardo Nunes. O Nunes tem vantagem também entre os eleitores com renda de até 2 salários mínimos, é 55% a 32%. E entre os homens, que é 52% a 36%. E as pessoas com mais de 60 anos, que é 55% para o Nunes, a 35% para o Boulos. E entre os evangélicos são 55% a 30%. E os menos escolarizados é 57% a 31%. Há um empate entre os eleitores que ganham de 2 a 5 salários mínimos, com 43% para o Boulos e 42% para o Nunes. E o Boulos lidera entre os eleitores de 25 a 34 anos, 45% para o Boulos, a 41% para o Ricardo Nunes. E os mais escolarizados também favorável ao Boulos, 49% para o Boulos, a 40% para o Ricardo Nunes. E os mais ricos também mais favorável ao Boulos, 49% a 39%. Os eleitores de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, tendem a apoiar mais o Ricardo Nunes, são 72%, enquanto os eleitores de Lula preferem o Boulos, são 57%. A pesquisa entrevistou 1.092 eleitores. E você, gostou da pesquisa, do resultado? Você curte aqui, você deixa o teu comentário, participa, compartilha esse vídeo para os seus amigos, seus familiares, para a gente sair da bolha. Aproveita e dá uma força aqui para o nosso canal, para a gente crescer, para a gente poder sair da bolha e para a gente poder participar e dar uma grande colaboração para as reflexões políticas sobre esse ano importante de eleições municipais em todo o Brasil. A gente tendo uma nova pesquisa, um assunto de grande relevância da política ou da nossa sociedade, a gente passa aqui para debater e dividir esse assunto com vocês. Até lá!